Meus pais usaram meu cartão para pagar um cruzeiro de luxo para minha irmã. Enquanto eles viajavam, vendi a casa onde moravam. Quando voltaram, 29 ligações perdidas. Casa já vendida. Eu dirigia com confiança a carrinha de serviço pela estrada ao longo do oceano e percebia que a única coisa que queria era silêncio. Tenho 27 anos, mas nos últimos 6 tenho trabalhado nos contratos da nossa empresa de gestão de resíduos, percorrendo cidades e vilas, convencendo os presidentes de câmara de que o lixo deles pode ter algum sentido, além do mau cheiro. Vi aterros a fumegar no verão e contentores subterrâneos a ficarem cheios, porque as pessoas têm preguiça de separar o lixo. Aprendi a falar de forma a que até o funcionário mais teimoso concordasse em assinar o contrato. Mas hoje, ao regressar à casa após uma viagem de 3 dias, não me sentia uma vencedora, mas sim uma bateria esgotada. A casa de praia foi a minha única verdadeira loucura e a única decisão certa ao mesmo tempo. Quando o meu pai morreu de um AVC, percebi de repente que todos os seus "um dia vamos viver perto do oceano" continuariam a ser apenas palavras, se ninguém fizesse algo concreto com elas. Naquela época, eu ainda não era gerente sênior, sentava num canto do open space, organizava tabelas e fazia apresentações para os outros. Quando vi o anúncio de uma pequena casa meio abandonada à beira-mar por um preço que parecia uma sentença para o meu histórico de crédito, algo dentro de mim clicou. Entrei numa hipoteca como se fosse uma segunda vida adulta. Papéis, verificações, nervos, conversas com o banco. O meu pai ajudou-me com o primeiro pagamento. Ele poupou a maior parte desse dinheiro de tal forma que a minha mãe nem sabia todos os detalhes. E depois, durante 6 anos, paguei sozinha todos os meses. A minha mãe achava que isso era um disparate. Ela achava que qualquer compra que não facilitasse a vida imediatamente era um capricho. A vida dela consistia em decisões temporárias, homens, empréstimos, aluguéis de apartamentos. A minha irmã Chelsea estava sempre no centro desses turbilhões. Ora era um casamento, ora um divórcio, ora um novo startup, que por algum motivo sempre acabava em dívidas. Eu era aquela em quem se podia apoiar quando tudo desmoronava. Eu estava habituada a ser o plano B, mas comprei a casa de praia para mim, não como um projeto familiar, não como a nossa casa comum, mas como o meu território, onde não precisava dos dramas de ninguém. Virei numa rua familiar. À esquerda e à direita havia casas baixas. A maioria das janelas já estava escura. Apenas no meu terreno brilhava mais do que o habitual. Reparei nisso ainda de longe. Demasiada luz, demasiada agitação. O coração bateu-me forte quando vi uma carrinha estranha estacionada mesmo em frente à minha garagem, cheia de caixas. Desliguei o motor, mas fiquei sentada por alguns segundos apertando o volante. No porta-malas da carrinha destacava-se uma mala familiar surrada com uma faixa azul desgastada. Era a mesma mala que a minha mãe usava quando se mudava de um homem para outro e depois voltava. Perto do portão estava a minha sobrinha mais velha, Amberly, com um animal de pelúcia nas mãos. Na escada que levava ao terraço, um homem desconhecido com um casaco amarrotado carregava uma caixa pesada com a inscrição "Cozinha" escrita a marcador. E no terraço, dando instruções, estava a minha mãe. O cansaço desapareceu como se nunca tivesse existido. Saí do carro, fechei a porta e caminhei lentamente até a casa. O vento do oceano puxava o meu cabelo, a areia estalava sob os meus pés, mas tudo isso se tornou pano de fundo. Amberly foi a primeira a me ver. Parou, apertando o brinquedo contra o peito. "Tia Stacy." A voz dela tremia entre a alegria e a tensão. A mais nova, Riley, espreitou por trás das caixas e rapidamente se escondeu de volta. Parei perto da escada, olhando primeiro para as crianças, depois para cima, para a minha mãe. "O que é que isto significa?"
A minha voz soou seca, sem saudação. A minha mãe virou-se bruscamente. Nas mãos, ela tinha o meu velho vaso, que eu deixara no apartamento da cidade, e certamente não trouxera para cá. O seu cabelo ruivo curto estava preso num rabo de cavalo desleixado, o rosto cansado, mas nos olhos, a mesma confiança na sua própria razão. Ah, já chegaste, disse ela, como se eu estivesse atrasada para um evento planejado. Estamos um pouco ocupados aqui. Vês quanto trabalho temos? Vejo, respondi. Vejo um carro estranho, caixas estranhas e tu no meu terraço. O homem com a caixa murmurou: Desculpe ao passar por mim. Ele nem sequer olhou para mim. Para ele, eu era apenas um obstáculo no caminho entre a garagem e o terraço. Dei um passo para cima. Mãe, por que estão as suas coisas na minha casa? Tentei falar com calma, mas a minha voz ainda assim traía a minha atenção. Ela colocou o vaso sobre a mesa perto da janela e ergueu as sobrancelhas. Ah, esta casa não é só sua, disse ela calmamente. É propriedade da família. O teu pai ajudou com o pagamento inicial. Esqueceste-te? Sem o dinheiro dele, não terias comprado esta casa. A Chelsea e eu decidimos que era hora de torná-la um verdadeiro lar familiar. As palavras "a Chelsea e eu decidimos" fizeram-me sentir um leve tontura. Passei a mão pelo corrimão para me segurar em algo. Vocês, o que fizeram? Perguntei lentamente. Mudaram-se, interrompeu inesperadamente outra voz. Chelsea saiu de casa com uma caixa nas mãos, vestindo uma camisola larga e calças de treino, descalça. Ela parecia ter acabado de chorar, mas agora seu rosto estava congelado em um meio sorriso, meio expressão de raiva. Olá, irmãzinha. Surpresa. A caixa em suas mãos estava marcada com Quarto da Em. Olhei para dentro. Havia livros infantis, camisetas pequenas, um par de tênis. Tudo parecia indicar que eles não tinham apenas vindo passar uns dias, mas planeavam uma ocupação permanente. Não tive tempo de avisar, continuou Chelsea, sem esperar por uma resposta. O Blake expulsou-nos de casa, sem mais nem menos. Com as crianças, não tinha onde ficar. A minha mãe vendeu o seu apartamento porque precisava de pagar parte das dívidas. Por isso, estamos aqui. Ela disse isso num tom que outras pessoas usariam para dizer: passamos por aqui para tomar um café. Sem mais nem menos. Como assim? Não desviei o olhar. Ele simplesmente abriu a porta e pediu para saíres. Não comece, suspirou a minha mãe. Não agora. As meninas já estão estressadas. É tão difícil dar-nos um pouco de tempo? A casa é grande, você está sozinha aqui mesmo. A casa é minha, eu disse. E o facto de estar sozinha aqui não a torna menos minha. Amberly aproximou-se silenciosamente e puxou-me pela manga. Vamos ficar quietas, tia, sussurrou ela. Prometo. Esse sussurro teve mais impacto do que as palavras da minha mãe. Olhei para a criança e depois novamente para os adultos. A minha mãe já tinha assumido a posição de dona da casa junto à porta. Chelsea pousou a caixa e encostou-se à parede. Stacy, a voz da minha mãe tornou-se mais firme. Está na hora de parares de agir como se fosses a única pessoa no mundo. És a mais velha. O teu pai sempre disse que és responsável. A família está a passar por um momento difícil. Chelsea, pela segunda vez em alguns anos, fica com as crianças sem um teto. Você tem que ajudar, não com esmolas, mas de verdade, com uma moradia normal. Eu ajudei, respondi secamente. Com dinheiro, babás, transporte, quando você brigava com o seu namorado de vez em quando. Mas uma coisa é ajudar. Outra coisa é permitir que vocês simplesmente entrem e declarem a minha casa como propriedade da família. Não finja que somos estranhos para ti. A voz da minha mãe adquiriu um tom metálico. O teu pai não nos deixou dinheiro para que tu o apropriasses, comprasses uma casinha à beira-mar e esquecesses quem é a tua família. Ele me ajudou com o primeiro pagamento. Forcei-me a falar devagar. O resto eu paguei sozinha, todos os 6 anos. Se queres falar sobre dinheiro, podemos. Mas vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Não estou interessada na tua contabilidade agora.
Ela afastou a mão. O facto é que estamos aqui e não vamos embora. As crianças não vão voltar para a cidade para dormir no carro. Chelsea acenou com a cabeça como se a mãe tivesse expressado o seu pensamento. Só preciso de um pouco de tempo para me reerguer, disse ela, já com mais suavidade. Vou encontrar um emprego, pensar em alguma coisa. Tu sabes que eu sempre me virava de alguma forma. Era isso que eu sabia melhor. Ela sempre se virava de alguma forma, às custas de alguém, normalmente às custas da minha mãe e as minhas. Quanto tempo é um pouco? Perguntei. Uma semana, um mês, um ano? Estás a vender o apartamento sem ter um plano para onde morar. Estás apenas a contar que eu não vou te expulsar para a rua. Ah, porque pessoas normais não fazem isso, respondeu minha mãe bruscamente. Pessoas normais não chamam a polícia para os seus familiares. Ninguém chamou ninguém ainda, disse eu. Ainda estamos a conversar. Mas se vocês não reconhecerem que esta é a minha casa e não a nossa casa, então teremos que recorrer a mais do que apenas conversas. No silêncio, podia-se ouvir as ondas a bater na areia lá embaixo. Chelsea olhou para a minha mãe, depois para mim. Não estás a falar a sério, sussurrou ela. Estás mesmo disposta a expulsar-nos para um lugar desconhecido só para não nos deixar ficar aqui? Senti um aperto no peito, mas não estava disposta a recuar. Estou disposta a ajudar-vos a encontrar um lugar para morar, disse eu. Posso pagar o primeiro mês de aluguel, ajudar a transportar as coisas. Mas não vão morar aqui, não assim, não sob o pretexto de propriedade familiar. Então é assim. A minha mãe acenou lentamente com a cabeça. Algo frio brilhou nos seus olhos. Tudo bem, se queres tudo por escrito e dentro da lei, assim será. Achas que és a única sensata? Nem sequer sabes o que o teu pai realmente queria. Só sei uma coisa, disse eu. Os documentos estão em meu nome e agora são 10 da noite. Acabei de voltar de uma viagem de negócios e quero descansar. Dou-vos tempo até amanhã de manhã para levarem as vossas coisas. Amanhã à tarde conversaremos sobre alojamento temporário. Se ficarem, vou mesmo chamar a polícia. Estás a falar a sério? A minha mãe não perguntou, apenas constatou. Estás a colocar-nos perante um facto consumado. Sim, respondi, tal como vocês fizeram comigo. Discutimos um pouco mais, brevemente, de forma brusca, em círculos. As crianças ficaram em silêncio, ouvindo os adultos jogarem com as palavras família, casa, traição. Depois, tranquei-me no meu quarto, tirei do armário um arquivo com cópias dos documentos da casa e fiquei sentada por muito tempo, olhando para o meu nome na linha proprietária. Os meus dedos tremiam um pouco quando fotografei as páginas com o telemóvel. Embora tudo isso já estivesse guardado na nuvem, eu só queria ter algo tangível à mão. À noite dormi mal, a casa respirava sons estranhos, barulho de caixas, passos atrás da parede, vozes baixas. De manhã levantei-me antes de todos. Sentei-me na beira da cama, com o telemóvel na mão, pensei em todas as opções possíveis e liguei para essa delegacia. A voz do outro lado da linha era calma, um pouco cansada. Apresentei-me, dei a morada, expliquei que havia pessoas na minha casa sem a minha permissão que consideravam a casa propriedade comum, mas que nos documentos só eu constava. Acrescentei que havia crianças lá e que não queria que aquilo se transformasse num circo com gritos. Disseram-me que a patrulha viria durante o dia e esclareceram alguns detalhes. Desliguei o telefone e senti um vazio no peito, mas ao mesmo tempo um alívio. Antes do almoço, consegui ir à loja e comprar novas fechaduras. O técnico concordou em vir imediatamente. Voltamos quase ao mesmo tempo que a minha mãe e a Chelsea. Elas claramente tinham saído de manhã. Na sacola que Chelsea trazia nas mãos, havia um pacote de cereais, um pacote de macarrão e mais alguma coisa. Elas entraram em casa sem sequer olhar para o homem com as ferramentas. Que circo é este? Perguntou a minha mãe, ao ver o técnico a retirar a fechadura antiga da porta da entrada.
Estou a trocar as fechaduras, disse eu, como proprietária. Vou ter novas chaves. Você não. O olhar da minha mãe escureceu. Você decidiu nos cortar fisicamente, disse ela baixinho. É isso mesmo. Não tive tempo de responder, porque ao mesmo tempo que o barulho das ferramentas, um motor roncou na rua. Um carro com luzes piscantes parou em frente à casa. Senti tudo dentro de mim se contrair em um nó apertado. Aí estava a polícia para a minha mãe, a qual, segundo ela, pessoas normais não recorrem. A porta se abriu e 2 policiais subiram a varanda. Um deles era grisalho, com uma expressão neutra no rosto, o outro era mais jovem e atencioso. Eles se apresentaram e pediram que todos saíssemos para a sala de estar. As crianças saíram atrás de Chelsea, segurando um guaxinim de pelúcia e uma boneca de plástico. Eu fiquei perto da parede, segurando um arquivo com cópias dos documentos. Quem chamou? Perguntou o oficial mais velho. Eu, respondi. Quem é o proprietário da casa? Perguntou ele. Eu, repeti. Coloquei uma cópia do contrato à sua frente. Ele deu uma rápida olhada e acenou com a cabeça. Depois olhou para a minha mãe e para a Chelsea e pediu os documentos delas. Esta é a minha filha, disse a minha mãe. Nós somos a família dela. O pai dela pagou por esta casa. Ela não tem o direito de nos expulsar para a rua. Nos documentos, o proprietário é único, disse o oficial calmamente, sem julgamento. O seu nome não está lá, senhora. De acordo com a lei, se o proprietário exige que outras pessoas que não têm contrato de arrendamento ou direito de propriedade deixem a habitação, temos de garantir que tudo decorra pacificamente. Está a falar a sério? A voz de Chelsea falhou. Ela está a expulsar-nos com as crianças e o senhor está a ajudá-la? Não vê o que está a acontecer aqui? O agente olhou para mim. Insiste mesmo que estas pessoas saiam hoje? Perguntou ele. Senti Amberly a olhar para mim do sofá, como a minha mãe aperta os lábios, preparando-se para um novo ataque, como a Chelsea fica tensa, como se estivesse prestes a entrar em ação. Respirei fundo. Sim, disse eu. Estou disposta a ajudar com a mudança, disposta a pagar o primeiro mês de aluguer, se for necessário, mas eles não vão morar aqui. E sim, quero que tudo seja feito da maneira correta, sem gritos e brigas. A minha mãe virou-se lentamente para mim. Acha que ganhou, disse ela baixinho. Mas isso é só o começo. Ainda vai se arrepender muito de ter ligado para esse número ontem. Uma semana depois de o carro da polícia ter saído da minha casa, o telefone ainda vibrava, às vezes com novas mensagens da minha mãe e da Chelsea, mas eu aprendi a não as abrir imediatamente. Eu sabia o que lá estaria. Acusações, insultos, manipulação das crianças, promessas de resolver tudo como uma adulta. Fiz exatamente o que prometi. Encontrei, através de um corretor imobiliário conhecido, uma pequena, mas luminoso, num bairro tranquilo da cidade. Paguei 3 meses de aluguer adiantado, enviei à minha mãe a morada e o contacto do senhorio. Recebi em resposta um seco, tudo bem, sem agradecimentos. Isso foi suficiente para deixar de me sentir definitivamente como um monstro que tinha atirado as minhas sobrinhas para a rua. Eu não as atirei, eu estabeleci limites e, ao mesmo tempo, paguei pelo qualquer colchão do outro lado desse limite. Eu queria acreditar que, depois de se mudar para uma nova casa, a minha mãe se acalmaria e teria tempo para pensar. Isso foi ingenuidade. Em vez de silêncio, fui atingida por uma onda de golpes indiretos. Eu estava no autocarro a caminho do escritório quando a minha tia Faith ligou. Não éramos muito próximas. Ela morava noutro estado, trabalhava na contabilidade de uma pequena fábrica, raramente nos visitava nos feriados e sempre me trazia presentes práticos, cadernos, canetas, calculadora. Ela era a irmã mais velha do meu pai e a única pessoa da família dele que, no funeral, não disse frases banais, mas simplesmente sentou-se ao meu lado e segurou a minha mão. Ela não gostava de ligar sem motivo.
Então o nome dela no visor já era, por si só, um sinal de alarme. Olá, Stacy. A voz dela estava um pouco rouca, como sempre, mas havia algo mais nela. Cautela. Podes falar agora? Posso, ainda estou a caminho. Coloquei o telefone no ouvido e aproximei-me da janela. Aconteceu alguma coisa? Ah, pode-se dizer que sim, ela suspirou. Sinceramente, não sabia se devia interferir, mas parece que preciso. A tua mãe ligou-me hoje de manhã. Apertei o corrimão. O autocarro rangia, as pessoas ao meu redor folheavam as notícias, alguém trocava mensagens em voz alta, mas tudo isso passou para segundo plano. E o que ela disse? Minha garganta secou. Não só a mim, esclareceu Faith. Ela já falou com metade dos parentes. Diz que tu... Ela fez uma pausa como se estivesse escolhendo as palavras, que expulsaste ela e a Chelsea com as crianças para a rua, que agora elas mal sobrevivem porque não têm dinheiro, que tu te apropriaste de toda a herança do teu pai e vives como... Bem, tu sabes, não é uma palavra muito cuidadosa. Diz que tu das festas, que os homens mudam como luvas, que tu cuspiste na família. Eu até ri, mas foi um riso seco. Festas, repeti. Seria bom saber quando elas acontecem, para eu poder ir pelo menos uma vez. Tu sabes como eu vivo. O convidado mais barulhento é o som das ondas. Eu sei, disse Faith calmamente. É por isso que estou a ligar para ti, e não acredito cegamente. Mas, Stacy, tens que entender. Nem todos sabem. Para essa maioria, tu és uma filha desobediente que escondeu a casa da mãe e do falecido pai, que sonhava com um ninho familiar. O pai sonhava que tivéssemos um lugar onde não tivéssemos que apagar eternamente os incêndios alheios. Respondi baixinho. Não acho que ele imaginava uma invasão com caixas. Ah, não estou a discutir. O tom dela permaneceu calmo. Só estou a dizer que a minha mãe está a moldar ativamente a imagem, e a Chelsea concorda com ela. Dizem que não lhes deu um único dólar quando os expulsou de casa. Paguei 3 meses numa casa normal, disse eu bruscamente. Bairro bom, escola perto, senhorio adequado, não é um albergue nem um canto na casa de alguém. Se eles chamam isso de não deu nada, então acho que nem vale a pena discutir. Eu pensei que havia algo que não batia certo, respondeu Faith. Por isso estou a perguntar diretamente. Você sabe que eu não sou do tipo que acredita na primeira versão. Eu vi como você trabalha duro, mesmo quando seu pai se gabava dos seus relatórios, sem entender muito bem o que você calculava lá. Mas os outros... Para os outros, é mais fácil acreditar na imagem de uma filha cruel do que na possibilidade de uma mãe ser manipuladora. O autocarro parou e as pessoas começaram a se dirigir para a saída. Saí na paragem perto do escritório, mas não fui para o edifício. Afastei-me para um pequeno parque ao lado e sentei-me num banco. Faith, falei após uma pausa. Seja sincera, quando o pai morreu e tudo isso aconteceu com a herança, ele realmente deixou a mesma quantia para mim e para Chelsea? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, ela finalmente disse. Eu vi os documentos. Ele queria ser justo, como ele mesmo dizia. Ele achava que tu irias te dar bem e Chelsea... Bem, ele esperava que ela finalmente se comportasse. Infelizmente, tu sabes como tudo acabou. Eu sabia. Recebi tanto quanto a Chelsea, o suficiente para alguém dar a entrada de um imóvel e para outra pessoa pagar 3 casamentos, um carro e alguns investimentos muito ruins em um empresário conhecido. Comprei uma casa. A Chelsea ficou sem nada e com novas dívidas 1 ano depois. A minha mãe ajudou-a a saldar o pior, lembrando-me que eu estava sentada em cima de ouro, enquanto a minha irmã mal se mantinha à tona. A tua mãe ficou muito ofendida com o teu pai naquela época, continuou Faith. Ela achava que ele lhe deixaria uma parte, mas ele foi, como dizer isso de forma mais suave, teimoso, disse que ela era adulta e que o dinheiro era necessário para as filhas.
Depois, quando tudo se acalmou, ela andava como uma granada sem o detonador. E quando viu a tua casa, bem, tu sabes como ela vê isso. Como prova de que tu te aproveitaste de todos. Obrigada por ligares, disse eu. Eu não sei como lidar com tudo isso. Comece por deixar de se defender perante todos, respondeu Faith. Quem quiser perguntar, perguntará, como eu. Quem quiser apenas condenar, encontrará um motivo. Mas prepare-se. Se a minha mãe já se entusiasmou, isso não vai acabar em fofocas nas cozinhas. Ela disse algo sobre advogados e que isto ainda vai mostrar a quem pertence a casa. Apertei o telefone na mão. Ela já me escreveu sobre os advogados, confessei. Por enquanto, não estou a reagir, já tenho problemas no trabalho. No trabalho? Faith ficou alerta. O que se passa? Expliquei resumidamente, sem entrar em detalhes sobre as negociações e os números. 2 dias atrás, o meu diretor, Marshall Boyd, chamou-me à sua sala. Ele parecia invulgarmente sério, não como durante as negociações com o Conselho Municipal, onde a sua severidade fazia parte do jogo, mas algo mais pessoal. Havia uma carta impressa sobre a mesa à sua frente. Stacy, recebemos uma reclamação, começou ele quando me sentei. Anônima. Dizem aqui que você usa sistematicamente o tempo de trabalho e os recursos da empresa para resolver questões familiares privadas e que, por causa disso, os projetos sofrem. Ele não me mostrou a carta imediatamente, mas eu vi o suficiente. O meu nome, uma menção à casa de praia, frases sobre estilo de vida libertino e desrespeito às responsabilidades familiares. O estilo era familiar, muito emocional para uma reclamação real, muito pessoal. Não havia exemplos concretos, apenas acusações genéricas, como todos sabem e os clientes estão insatisfeitos. Você acredita nisso? Perguntei, engolindo a raiva. Acredito nos números, respondeu Marshall, e nos factos. Enquanto os projetos forem concluídos a tempo, não me importo com a vida privada das pessoas, mas tive de passar meio dia a acalmar o chefe do departamento municipal, que também recebeu essa queixa. E isso já me preocupa, senti um frio, ainda conseguia aceitar que a minha mãe estivesse disposta a difamar-me aos olhos dos parentes, mas interferir no meu trabalho, nos meus clientes, é outro nível. Nunca usei o carro da empresa para assuntos pessoais, disse eu. Nunca faltei a reuniões. Nunca transferi as minhas tarefas para outros. Tu sabes disso. Eu sei, ele acenou com a cabeça. É por isso que estamos a conversar calmamente, sem medidas disciplinares. Mas alguém quer muito prejudicar a sua reputação. E essa pessoa sabe onde estamos, o que fazemos e com quem trabalhamos. Talvez você devesse... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Estabelecer alguns limites com aqueles que sabem demais sobre a sua vida? Naquele momento, eu apenas acenei com a cabeça. Como explicar ao meu chefe que estou a tentar estabelecer limites e que, por isso, recebo um golpe em troca? Desculpa por ter te sobrecarregado com tanta coisa, disse Faith quando terminei de contar. Mas há mais uma coisa que precisas saber. Senti uma tensão familiar nas têmporas. Estou pronta, disse eu, embora na verdade não me sentisse pronta de todo. O Blake veio visitar-me ontem, disse ela calmamente. Sim, o teu terceiro marido favorito, Chelsea. Ele não é o meu favorito, respondi instintivamente. Foi ironia, murmurou ela mais suavemente. Ele trabalha perto, no local onde fazemos a manutenção dos equipamentos. Ele entrou na contabilidade para entregar uns documentos e viu o meu apelido. Perguntou se eu era parente e depois contou uma coisa interessante sobre o motivo pelo qual ele realmente pediu o divórcio. Levantei-me do banco e comecei a andar de um lado para o outro. O ar frio ajudou-me a recuperar um pouco a razão. Deixe-me adivinhar, disse eu. Ele não expulsou a Chelsea de casa sem motivo. Não foi sem motivo, confirmou a Faith. Ele diz que há 1 mês suspeitava que ela estava com alguém.
Ela começou a chegar tarde, a ficar nervosa, a andar sempre com o telemóvel. Então, ele foi buscar as crianças ao treino e encontrou-a no vestiário com o treinador da mais velha. Como se chama ela? Amberly, sugeri sentindo um nó desagradável no estômago. Ah, sim, a tia acenou com a cabeça secamente. Ele diz que entrou porque ouviu risadas e alguns sons estranhos. Bem, você entende o que ele viu lá. Depois houve gritos, lágrimas. Chelsea disse que não significava nada, que ela só queria se sentir viva. E ele disse que não permitiria que a sua filha fosse criada naquela confusão. E agora quer levar a Riley para morar com ele, porque tem medo que a tua irmã só esteja interessada na pensão alimentícia. Encostei-me no corrimão de metal frio. Sério? Suspirei. Isso é a menor das surpresas nesta história. O facto de a Chelsea ter estragado tudo outra vez nem sequer é novidade. O facto de ele querer levar a criança é uma reação normal e saudável. Talvez, concordou a Faith, mas ele também disse que está disposto a testemunhar sobre o comportamento da tua mãe e da tua irmã, se o caso for a tribunal, e não só em relação às crianças. Ele ouviu-as a discutir sobre a tua casa. Ele diz que ouviu palavras como: se ela não concordar, encontraremos uma maneira de a obrigar, e algo sobre documentos que ela não viu todos. Algo dentro de mim clicou. Documentos que ela não viu todos. Lembrei-me da frase da minha mãe sobre: nem sei o que o meu pai realmente queria. Lembrei-me do seu tom confiante quando falava sobre propriedade familiar. E de repente todas essas pontas se juntaram. Achas que há mais algum documento que eu não conheça? Perguntei baixinho. Acho que o teu pai era teimoso, mas não era burro, respondeu Faith. Ele talvez falasse em partes iguais, mas via muito bem que uma filha levava tudo e a outra fazia drama. Não me surpreenderia se ele tivesse mudado alguma coisa no final, mas isso são apenas suposições. De qualquer caso, se ela tivesse um trunfo legal real, já o teria usado, em vez de apenas ligar para os parentes chorando. Eu queria dizer algo, mas naquele momento o telefone vibrou brevemente. Um e-mail recebido. Olhei mecanicamente para a tela e vi o assunto. Comunicação oficial importante. O remetente era um escritório de advocacia cujo nome eu nunca tinha visto antes. Faith. Interrompia. Acabei de receber uma carta de uns advogados, provavelmente da minha mãe. Abra, disse ela calmamente. Depois respire fundo e arranje um advogado decente. Não um amigo, nem um conhecido de um conhecido, mas alguém que é pago para estar do seu lado. Acenei com a cabeça, embora ela não pudesse ver. Despedi-me e desliguei. Os meus dedos tremiam um pouco quando abri o e-mail. Na minha cabeça só havia um pensamento. Não entre em pânico, leia, depois pense. A carta era seca, sem emoção. Prezada senhora Stacy Crawford, informamos que, em nome da nossa cliente, senhora Diana Crawford, foi apresentada uma ação judicial para reconhecimento de direitos de propriedade parcial sobre o imóvel localizado na... Em seguida vinham os dados do imóvel, parágrafos, referências a alguns precedentes, frases favoritas dos advogados, como considera que tem fundamentos legais, e no final um anexo na forma de um documento oficial. Uma hora depois, quando eu já estava sentada no escritório tentando me concentrar no plano de implementação de um novo sistema de coleta seletiva para a área urbana, a administradora do escritório se aproximou da minha mesa com uma carta registrada nas mãos. É para você, disse ela com um tom de simpatia. Parece algo sério. O envelope tinha o selo do tribunal. Eu o abri com cuidado, como se pudesse haver algum veneno lá dentro. Dentro havia uma intimação, data, hora, nome do caso. Diana Crawford contra Stacy Crawford, sobre o reconhecimento do direito a uma parte da propriedade. Olhei para a folha até que as letras pretas começaram a flutuar um pouco. A minha cabeça estava estranhamente silenciosa.
sem pânico, sem gritos, sem lágrimas, apenas silêncio e uma pergunta muito clara. Se a minha mãe está disposta a ir tão longe por causa da minha casa, o que mais ela está a esconder? E o que exatamente ela planeia usar contra mim no tribunal? Contratar um advogado contra a própria mãe é aquele ponto da vida adulta que não estava em nenhuma lista de sonhos, nem em nenhum plano. Sentei-me em frente a Travis McKay e percebi que não estava a olhar para as suas pastas, mas para as suas mãos. Secas, com tinta nos dedos, unhas um pouco roídas. Uma pessoa que está nervosa, mas trabalha. Isso me convém. Resumindo, disse ele, folheando a notificação e os meus documentos da casa. A sua mãe quer dinheiro e uma vitória simbólica. Dinheiro, porque ela não tem vitória. Porque você disse não pela primeira vez e ela não consegue aceitar isso. Essa é a conclusão jurídica? Perguntei. É humano. Ele encolheu os ombros. Juridicamente é mais simples. No papel, você é a única proprietária. Os argumentos dela baseiam-se no facto de o seu pai ter ajudado com o primeiro pagamento e tido em mente a propriedade conjunta. Vamos refutar isso. Agora a questão: o empréstimo do seu pai existiu? E há algo além das suas memórias que confirme isso? Sim, existiu. Suspirei. Ele me deu dinheiro para o primeiro pagamento. Escrevemos um recibo muito formal, porque sou teimosa e gosto de papel. Eu devolvi a ele em parcelas, em dinheiro e transferências. Em 3 anos, devolvi tudo. Onde está o recibo? Devia estar no meu cofre, na casa de praia, depois que a minha mãe e a Chelsea fizeram uma invasão lá. Não consigo encontrá-la. Ele resmungou. Perder um documento que é vantajoso para si não é a melhor ideia. Mas o seu pai usava o banco? Então, vamos solicitar os extratos. Os pagamentos que você fez a ele já são um argumento. E ainda vamos encontrar o notário que registrou a compra. Se ele estiver vivo e não estiver numa comunidade religiosa sem contato, pode confirmar que o dinheiro era um empréstimo. A sua calma irritava-me e, ao mesmo tempo, acalmava-me. Não perguntas por que é que eu me meti nisto, disse eu. É a tua mãe, não a minha, respondeu ele. Eu preciso de ganhar o caso, mas para ganhar, preciso de entender até onde ela está disposta a ir. Ela sabe fingir ser uma vítima? É o seu papel básico. Sorri amargamente. E Chelsea é o seu adereço favorito. Ele acenou brevemente com a cabeça e começou a fazer uma lista de pedidos. Banco, notário, cópias do testamento. Assinei os papéis, sentindo que a cada traço da caneta, algo frágil, mas definitivamente algo há muito rachado se partia. Alguns dias depois, ele enviou-me digitalizações, extratos da minha conta, onde estava escrito preto no branco. Transferências mensais para o meu pai com a anotação devolução de dívida. O último pagamento, 1 ano antes da sua morte. Nada de romantismo, apenas números. Mas os números às vezes são mais honestos do que as pessoas. Isso é bom, disse Travis ao telefone. Agora temos algo além das suas palavras. Se encontrarmos provas de que ele considerava isso um empréstimo e não uma contribuição para a casa da família, a lenda dela desmoronará. Enquanto ele procurava um notário, a mãe e Chelsea escolheram outra tática. Através das crianças, os primeiros vídeos de Amberly e Riley chegaram no domingo, perto da noite. Eu estava sentada na varanda com o meu portátil, a ver tabelas sobre o novo bairro quando o telefone tocou várias vezes seguidas. O chat em grupo Eu e as Minhas Meninas, que antes era sobre feriados e fantasias escolares, transformou-se numa transmissão de lágrimas encenadas. No ecrã, Amberly no chão da nova sala de estar. Olhos vermelhos nas mãos, um brinquedo de pelúcia. Em algum lugar fora da tela, ouve-se a voz de Chelsea. Diga que sente saudades da tia. Fale sobre o mar. Amberly soluçava com muita intensidade. Tia Stacy, nós sentimos muita saudade, ela dizia com dificuldade.
Aqui não tem oceano. Aqui é chato. A mamãe diz que não temos casa. Queremos ir para a sua casa. Você nos ama, não é? O segundo vídeo. Riley, a mais nova, com o rímel borrado, claramente não infantil. Ela confunde as palavras e parece não entender muito bem por que está a chorar. Tia, quero viver perto do mar, diz ela, mordendo o lábio. Vamos ser caladas. Vamos ser boas, por favor. Se eu não ouvisse as sugestões vindas de fora do quadro, provavelmente teria desmoronado. Mas essas falas adultas na boca de uma criança soavam falsas, como uma dublagem barata. E mesmo assim, o meu coração se apertou, porque a culpa é má ouvinte, mas um excelente ator. Olhei por muito tempo para a tela preta antes de responder. Escrevi brevemente: eu amo vocês. O que os adultos dizem são as histórias deles. Estarei sempre ao seu lado quando precisarem de ajuda. Mas agora os adultos precisam resolver as coisas entre si. Vocês não têm culpa pelo que aconteceu. 1 minuto depois, recebi uma mensagem da Chelsea. Não envolva as crianças nas suas ofensas. Elas precisam de um lar, não das suas palestras sobre limites. Eu queria escrever tudo o que pensava sobre quem envolveu quem em quê, mas apaguei o texto e guardei o telemóvel. Se há algo que finalmente aprendi é a não entrar em brigas num campo onde as regras são ditadas pela outra parte. Enquanto a mãe fazia um filme sobre a filha cruel, o trabalho transformava-se num tabuleiro de xadrez. Depois da primeira carta anônima com indignação sobre assuntos pessoais durante o horário de trabalho, eu esperava que tudo acabasse aí. Ingenuamente, Marshall chamou-me novamente ao escritório. Desta vez, havia impressões com fotos sobre a mesa. Eu reconheci-me, mas não reconheci a realidade. Na primeira foto, eu estava ao lado do balcão do bar, segurando um copo plástico e rindo com a cabeça jogada para trás. Na segunda, parecia estar a abraçar alguém, encostando-me muito perto. Na terceira, parecia estar a tropeçar ao sair para o pátio com os braços abertos, como se estivesse bêbada. Dizem que foi na festa da empresa do ano passado, disse Marshall secamente. Quem diz isso? Eu nem me sentei. Não havia fotógrafo na nossa festa, e este é um lugar completamente diferente. Está a ver a placa? O nosso evento foi noutro hotel. E a propósito, fui uma das primeiras a sair, porque tinha uma apresentação pela manhã. Ele inclinou-se para mais perto e olhou atentamente para uma das fotos, depois para a outra. Parece montagem, reconheceu. Mas as pessoas que enviam isso não têm como objetivo ser honestas. Elas querem causar uma boa impressão. Essas fotos já foram vistas na administração municipal. Um dos conselheiros ficou muito curioso para saber se a nossa gerente gostava mais de festas do que de contentores. E o que você respondeu? Perguntei, sentindo as mandíbulas se contraírem. Que a nossa gerente gosta de prazos e sistemas, respondeu ele, e que não há nenhuma reclamação sobre a qualidade do seu trabalho. Mas, Stacy, alguém está a gastar muito dinheiro e esforço para que tudo pareça verdadeiro. Alguém que te odeia profundamente. Eu já sabia a quem perguntar sobre isso primeiro. Naquela mesma noite, enviei os ficheiros para o Travis. A resposta chegou quase instantaneamente. Este é o trabalho de um detetive particular e de um editor de fotos não muito habilidoso. Vou descobrir quem pagou. Se for a sua irmã, o tribunal vai achar interessante ver como ela interpreta o conceito de valores familiares. Ele ligou 1 hora depois. Falei com um colega que às vezes trabalha para o outro lado, disse Travis. Ele diz que há uma agência privada na nossa cidade que gosta desse estilo, barato, grosseiro, apostando no efeito emocional e não na qualidade jurídica. Se tivermos sorte, encontraremos pagamentos com o cartão da sua irmã ou da sua mãe. É um excelente contra-argumento, as lágrimas delas no tribunal. Fala como se fosse um jogo, disse eu cansada. Ah, é um jogo, ele discordou. Sujo, desagradável, mas ainda assim um jogo com regras. Se não as conhece, será eliminado. Estou aqui para que isso não aconteça.
Ironicamente, a única voz de bom senso nesse período foi a de Blake, o mesmo terceiro homem de Chelsea. Ele ligou quando eu estava no estacionamento do supermercado com uma sacola em uma mão e as chaves na outra. O nome na tela me deu vontade de desligar, mas eu apertei atender, provavelmente por puro masoquismo. Stacy, olá. A voz dele era inesperadamente baixa. Podes falar? Posso, mas não prometo que será agradável, respondi. Não estou interessado em agradar. Ele resmungou. Ah, olha, eu sei que estás numa guerra épica com a tua mãe e a tua irmã, e não vou me meter nisso. Só me interessa uma coisa, a minha filha, e o que a Chelsea está a fazer com ela. Encostei as costas no carro. Ela pediu pensão alimentícia? Perguntei. Sim, disse ele. E não apenas pediu. Nos documentos dela consta que a Riley precisa de quase tanto quanto eu ganho. A lista de despesas tem itens que me fazem rir e chorar ao mesmo tempo. De cursos semanais de desenvolvimento a retiros emocionais obrigatórios para a estabilidade da criança. Tu sabes de que retiros a tua irmã precisa. Ela sempre precisa de algo que outra pessoa pague, resmunguei. Exatamente, concordou ele. Guardei todos os extratos bancários do último ano. O que eu enviava para a criança ia para bares, lojas, manicures. Cite pelo menos um programa terapêutico em que escrevem no recibo champanhe e noite em motel. Senti não só indignação, mas também puro interesse profissional, pelas provas. E o que você quer? Perguntei. Levar a Riley, disse ele sem rodeios. Completamente. Vou entrar com uma ação de custódia. Tenho um emprego estável, uma casa própria, um horário normal. Ela é uma pessoa que começa um caso com o treinador da filha mais velha, bem no vestiário. Não quero que a minha filha cresça nesse ambiente, mas os tribunais não gostam de tirar os filhos das mães, a menos que haja provas sistemáticas. E tu pareces ter muitas histórias sobre como a Chelsea lida com dinheiro e com pessoas. Queres que eu testemunhe contra a minha irmã? Senti a garganta secar. Quero que digas a verdade, respondeu ele. Já estás a dizer a verdade sobre a tua mãe no tribunal. Não finjas que continuas de fora. Eles contam que serás um multibanco silencioso com um sentimento de culpa. Se não o fizeres, continuarão a usar-te a ti e aos teus filhos como escudo. Fiquei em silêncio. Em algum lugar no fundo da minha mente, a voz que cresceu com as frases da minha mãe, não se expõe à família em público, gritava que isso já era demais. Outra voz, mais fresca, mais calma, lembrava o vídeo das meninas chorando. Envie-me os extratos, eu disse finalmente. Vou mostrá-los ao meu advogado. Se ele disser que faz sentido para ti e para mim, eu pensarei. Combinado, exalou Blake. E, Stacy, obrigada por não desligar o telefone. Ele enviou os extratos naquela mesma noite. Valores, datas, descrição dos pagamentos, fundo infantil com o meu sobrenome no destino e no mesmo dia, compra na loja de vinhos e no salão. Enviei tudo para o Travis. Resposta. Não é apenas um fundo, é um padrão. O tribunal vai achar interessante. Na sala, a juíza parecia ter já visto todas as variações possíveis do inferno familiar. Diana estava sentada na primeira fila, com as costas perfeitamente direitas, vestindo um terno escuro e com as mãos cuidadosamente cruzadas. Ao lado dela estava o seu advogado. Um pouco atrás, Chelsea, com um vestido sóbrio que não combinava com o seu habitual sorriso nervoso. Primeiro falou o advogado da mãe. Ele pintou um quadro da filha mais velha cruel, que apropriou-se do sonho da família, expulsou a mãe e os filhos e usa a casa como um resort privado. As palavras casa da família, sonho do pai, polícia contra a própria mãe eram repetidas com tanta frequência que se tornaram um leitmotiv. Quando a juíza pediu a Diana para se pronunciar, ela desempenhou o seu papel habitual, sem qualquer falsidade. Não estou a pedir que lhe tirem tudo, disse ela com voz calma. Só peço que reconheçam que esta casa não foi paga apenas com os esforços dela.
O meu marido investiu, trabalhou durante anos. Sonhávamos que os nossos filhos e netos viessem aqui como se fosse a casa da família. Nunca imaginei que a minha filha mais velha chamaria a polícia para me expulsar e aos miúdos de casa. Fiquei sem casa porque vendi o meu apartamento para pagar dívidas. Agora quero pelo menos uma parte do que construí com o meu marido. Ela falava no plural, mas olhava para mim como se fosse eu contra ti. A juíza ouvia, acenava com a cabeça, sem comentar nada. Depois foi a nossa vez. Travis levantou-se, sem gestos teatrais. Meritíssima, disse ele. Nós também queremos justiça, só que temos uma definição diferente dela. No papel, esta casa tem uma única proprietária, a senhora Stacy Crawford. O contrato de compra, as obrigações hipotecárias, todos os pagamentos estão em nome dela. Não há qualquer menção à senhora Diana ou à senhora Chelsea. Sim, o pai ajudou a filha com o primeiro pagamento, mas esse dinheiro não foi uma contribuição familiar, mas um empréstimo. Aqui estão os extratos bancários. Durante 2 anos, a senhora Stacy pagou mensalmente a dívida ao pai. O destino dos pagamentos, reembolso da dívida. O último pagamento foi feito cerca de 1 ano antes da morte do Sr. Crawford. Ele entregou a pasta ao juiz. Ela folheou as primeiras páginas e ficou mais atenta. Quanto à expulsão para a rua, continuou Travis, vamos acrescentar um facto que, por alguma razão, não foi mencionado. Após o conflito na casa, a senhora Stacy pagou 3 meses de aluguer de uma habitação separada na cidade para uma demandante, sua filha e netos. Cópias do contrato e transferências bancárias nos autos do processo. A lei não vê nisso uma expulsão, mas a realização dos direitos do proprietário, que ao mesmo tempo providenciou uma moradia alternativa. Ele falava de forma simples, sem floreios, e cada documento era um pequeno golpe na imagem da filha cruel. Quando me interrogaram, mantive-me fiel aos factos, como formalizei a hipoteca, como ocorreu a invasão com as caixas, como ofereci ajuda com o aluguer. O advogado da minha mãe tentou extrair emoções. Não se importava onde eles iriam dormir. Sentiu triunfo quando a polícia chegou? Mas a juíza rejeitou 2 vezes as suas perguntas como manipuladoras. Chelsea, pelo contrário, deixou-se levar completamente pelas emoções. Eu só queria que os meus filhos tivessem um teto, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. O meu marido expulsou-nos. Eu não sabia para onde ir. A minha mãe vendeu o apartamento para nos salvar. Achamos que a família devia ficar junta e a minha irmã chamou a polícia. As crianças ainda têm medo de sirenes. Senhora Nolan, interrompeu Travis, confirme. Você sabia que sua irmã pagou 3 meses de aluguel da casa onde vocês moram agora? Chelsea ficou confusa por um momento. Ela não nos perguntou se queríamos isso, começou ela. Isso não é uma resposta, repetiu ele calmamente. Você sabia que ela pagou? Sim, disse Chelsea, cerrando os dentes. Eu sabia. Obrigado. Não há mais perguntas por enquanto. Depois da cena familiar, foi a vez de Blake. O julgamento do seu caso de custódia deveria ser separado, mas Travis conseguiu que o seu depoimento fosse ouvido aqui como parte do quadro geral. Estou aqui porque se trata da minha filha e de pessoas que estão habituadas a viver às custas dos outros, disse ele ao subir ao banco das testemunhas. Nunca me esquivei de pagar pensão alimentícia, mas quando, num mesmo dia, vejo uma transferência para a criança e em seguida um cheque de um bar e salão de beleza caros, tiro as minhas conclusões. Tenho esses extratos. Também tenho a memória de quando apanhei a minha então esposa no vestiário do ginásio com o treinador da minha enteada e tenho a sensação de que, para ela, os filhos são mais um instrumento do que uma responsabilidade. Ela faz o mesmo com a irmã. Cada crise termina com alguém a pagar pelos seus erros. Na maioria das vezes, é a Stacy. As suas palavras foram desagradáveis, mas justas.
A juíza revisou os extratos, às vezes franzindo a testa. O advogado da mãe tentou contra-atacar, insinuando os pecados passados do próprio Blake, mas a juíza interrompeu essa linha de argumentação. Não estamos aqui para avaliar as qualidades morais de todos os presentes, disse ela friamente. Estou interessada em ações específicas relacionadas a este caso. Quando Travis chamou o próximo testemunho, Elliot Grisham, senti-me novamente tensa. Ele falava com cautela sobre algo interessante, mas os seus olhos revelavam que ele próprio estava realmente interessado. Gresham parecia cansado e um pouco culpado. Ele confirmou que havia muitos anos cuidava dos negócios do meu pai e redigido o testamento. Depois veio o ponto principal. Cerca de 2 meses antes de morrer, o Sr. Crawford me pediu para alterar o testamento, disse ele. Ele queria aumentar a parte da filha mais velha para 60% e diminuir a parte da mais nova para 40%. Ele disse que uma filha era estável e responsável, enquanto a outra era impulsiva e não sabia lidar com dinheiro. Preparamos um novo texto e ele assinou. Por que essa versão não foi registrada oficialmente? Perguntou Travis. Por causa de um erro meu, disse Grisham com sinceridade. Eu estava com problemas com outro caso no escritório e atrasei o processo. Depois, o Sr. Crawford foi hospitalizado. Entreguei o pacote com o novo texto à sua esposa, a Sra. Diana, como executora do testamento, explicando que era necessário registrá-lo. Ela assinou o recibo, mas mais tarde descobri que tinham executado a versão antiga com partes iguais. Quando perguntei por que, a Sra. Diana disse que o marido mudou de ideias e que não há nenhum novo testamento. Depois, lembrou-me que sabia do erro no meu outro caso e que a discussão pública dos documentos antigos me prejudicaria. Eu fiquei calado. Ele entregou ao juiz uma cópia do recibo de recebimento do pacote e uma cópia da versão não registrada. O meu nome ao lado do número 60 brilhava nos meus olhos. A minha mãe se irritou. Ele está a mentir! Exclamou ela, levantando-se. Pum! Isso é uma conspiração. O meu marido nunca deixaria uma filha de fora. Ele amava-as igualmente. Talvez amasse, disse Grisham secamente, mas via-as de forma diferente. Sra. Crawford, advertiu o juiz, mais uma violação da ordem e será retirada da sala. É ela. A minha mãe já estava a olhar para mim. Foi ela que o convenceu. Ela sempre foi contra a irmã. Tirou-nos a casa e agora quer tirar-nos o dinheiro. Eu queria gritar que não fazia ideia das alterações ao testamento, mas o Travis tocou-me levemente no cotovelo. Cala-te. E eu fiquei calada. O procurador, que até então permanecia sentado em silêncio ao lado, pediu a palavra e declarou que via motivos para abrir um processo criminal por possível apropriação indevida de fundos e pressão sobre o notário. A juíza anotou, acenou com a cabeça. Na sala, voltou a pairar não apenas o cheiro de drama familiar, mas também de artigos reais. Quando a juíza anunciou a decisão, senti uma estranha mistura de tensão e clareza, como antes de uma onda que já se vê a chegar. O tribunal decide. A sua voz era clara, em deferir o pedido da Sra. Diane Crawford. A casa é propriedade exclusiva da Sra. Stacy Crawford. A demandante não apresentou fundamentos jurídicos suficientes para que lhe fossem reconhecidos direitos sobre este imóvel. Senti os ombros abaixarem involuntariamente. Os materiais relativos à possível apropriação de parte da herança, no valor aproximado de $70.000, e a pressão exercida sobre o notário, devem ser encaminhados ao Ministério Público para análise separada, continuou a juíza. A demandante deve arcar com as custas judiciais e pagar uma indenização parcial pela danos morais à demandada. No que diz respeito à senhora Chelsea Nolan,
cobrar as custas judiciais, bem como anexar o seu comportamento financeiro e os extratos fornecidos ao processo de tutela da menor Riley Nolan. Preliminarmente, o tribunal considera oportuno transferir a tutela principal para o pai, o Sr. Blake Nolan. A decisão final será proferida no âmbito de outro processo. O martelo bateu na madeira. A sala começou a descongelar lentamente. As pessoas levantaram-se e recolheram os papéis. A mãe ficou imóvel. Chelsea também. Só quando a juíza já tinha saído é que a mãe se levantou bruscamente, lançou-me um olhar tão cheio de puro desprezo que senti um frio físico e quase correu para sua saída. O advogado tentou detê-la, mas ela puxou o braço dele e se soltou. Chelsea veio até mim no corredor. A maquilhagem dela estava borrada e ela apertava a bolsa como se quisesse estrangulá-la. Tu tiraste tudo de mim, disse ela com voz rouca. A casa, o dinheiro, a minha mãe, a Riley, tudo. Tu nunca tiveste uma casa, respondi. O dinheiro tu gastaste sozinha. Eu não tirei a tua mãe de ti. Ela mesma escolheu de que lado ficar. E a Riley... Fiz uma pausa. A Riley precisa de alguém que pense nela, não em pensão alimentícia. Ela lançou-me um olhar que normalmente se lança a alguém que se quer bater, mas que se sabe que isso só lhe dará mais argumentos. Então ela se virou e correu atrás da minha mãe. Saí do tribunal com o Travis. Na escada, o Blake nos alcançou, agradeceu brevemente pelo testemunho e por eu ter me envolvido. Pela primeira vez, os seus olhos pareciam não apenas cansados, mas também um pouco aliviados. Se eu tiver a Riley, disse ele, quero que ela tenha pelo menos um lugar onde ninguém a trate como vítima. Tu és esse lugar para ela, não o percas. Estou a aprender a usá-lo, respondi. A casa na praia estava silenciosa. Apenas algumas mensagens de texto não lidas de um número desconhecido, que eu ainda não tinha aberto. Coloquei o telemóvel na mesa, sentei-me no terraço e, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente ouvi o barulho das ondas, sem pensar que algo iria explodir a qualquer momento. Devo ter adormecido na cadeira, porque acordei com uma chamada. O número era local desconhecido. Senhora Stacy Crawford, uma voz masculina profissional. Da polícia. Precisamos que venha hoje à esquadra para prestar esclarecimentos. É mais alguma queixa? Perguntei cansada. Não, respondeu ele. Trata-se da senhora Diana Crawford. Ela desapareceu após a audiência de hoje. O carro dela foi encontrado à saída da cidade, perto de um motel. Dentro dele estavam os documentos dela e um bilhete onde você é mencionada. Precisamos que você o leia pessoalmente. Quando entrei na delegacia, o ar estava mais pesado do que o normal. Talvez por causa do ar condicionado, talvez porque hoje não se tratava de uma denúncia anônima no trabalho, mas da minha mãe, que desapareceu junto com parte da minha infância. Fui conduzida a um pequeno escritório, uma mesa, 2 cadeiras, uma pilha de papéis, o cheiro de café que alguém se esqueceu de terminar. O detetive mais jovem, com o crachá Harris, apresentou-se e pediu-me para sentar. Sobre a mesa havia um envelope transparente com uma folha de papel dobrada e uma chave velha, igual à da minha casa, só que com a cabeça arranhada. Isso foi encontrado no carro da sua mãe, disse ele. O bilhete estava no banco, a chave no porta-copos. Abriram o saco na minha frente e desdobraram a folha. A letra da minha mãe, nervosa, familiar das notas no frigorífico e das assinaturas na escola. Stacy, tu ganhaste, eu perdi. Podes ficar feliz. O pai sempre olhou para ti e não para mim. Tu eras a sua parceira. Eu era apenas a esposa que tinha de manter tudo em ordem. Tu roubaste a atenção dele e agora roubaste o dinheiro dele. Não vou andar em tribunais, humilhar-me e esperar que tu me roubes a última coisa que me resta, o respeito por mim mesma. Tu sempre foste forte, eu não. Não vou sentar-me ao teu lado no banco dos réus. Façam o que quiserem com isso. Abaixo há mais uma linha, irregular, como se tivesse sido escrita à máquina.
Diga a todos que esta é a sua vitória. Todos vão pensar assim mesmo. Eu reli 2 vezes. Não havia ameaças concretas, nenhum adeus direto, mas todo o texto dizia que ela só via 2 opções: ou se humilhar ou desaparecer. Eu apertei a folha com tanta força que meus dedos ficaram brancos e devolvi ao detetive. Você acha que ela poderia... Ele não terminou a frase. Acho que ela poderia ter feito qualquer coisa para que tudo não fosse segundo as regras dela. Respondi secamente. Encontrou mais alguma coisa? Coisas. O telemóvel. O telemóvel está desligado, disse Harris. No carro, só há uma bolsa com documentos e esta chave. Não há sinais de luta. Peguei a chave na mão. Era uma das primeiras que eu havia trocado. Achei que tivesse todas elas comigo. Ah, sim, disse eu. Parece uma das que estavam antes da troca. Provavelmente ela aguardava como um troféu ou como um plano alternativo. Entendo, ele assentiu. Precisamos que você confirme oficialmente que mantém a ordem de restrição que o tribunal impôs anteriormente. Nesses casos, os familiares às vezes pedem para cancelá-la, mas... Não estou pedindo, interrompi. Se ela for encontrada, preciso de pelo menos um filtro entre nós. Ele não respondeu nada, apenas anotou algo nos papéis. As semanas seguintes foram uma estranha mistura de vida normal e um vazio onde deveria estar a minha mãe. O trabalho não parou, os contentores não se instalavam sozinhos, os contratos não se assinavam por magia. Marshall comportou-se corretamente, sem nunca sugerir que agora eu era aquela cuja mãe estava a ser procurada. Os colegas discutiam as novidades em sussurros, mas pelo menos não o faziam nas minhas costas. Ou faziam-no suficientemente baixo. Entretanto, Chelsea fez o que se esperava dela. Fugiu para mais um drama. Blake escreveu-me que, após a derrota no tribunal, ela literalmente mudou-se para uma casa do mesmo treinador com quem foi encontrada no vestiário. Eles moram num apartamento alugado. Ela trabalha num lugar e noutro, e o dinheiro desaparece tão rapidamente quanto aparece. Ela nem sempre comparece às reuniões com Riley, às vezes falta completamente. Depois volta com um presente comprado com o cartão de crédito de alguém. Não sei o que fazer com isso, escreveu Blake numa das cartas. Por um lado, quero que a criança tenha uma mãe. Por outro lado, que tipo de mãe é essa que aparece como fogos de artifício e desaparece? Se conseguires falar com ela, ficaria muito grato. Fiquei a olhar para este texto durante muito tempo. Há muito que percebi que, para a Chelsea, qualquer palavra minha não é uma ajuda, mas um ataque. Mas para a Riley, não queria ser mais uma adulta que se vira e vai embora. Começamos a comunicar com as sobrinhas separadamente, sem a Chelsea. Videochamadas à noite, quando Blake já estava a voltar para casa e as crianças estavam sentadas na cozinha de pijama. De vez em quando, recebíamos notícias escassas dos detetives sobre a mãe. Ela foi vista num motel barato no estado vizinho, depois num autocarro a caminho de outro lugar ainda mais distante. O cartão quase não era usado. Às vezes havia pequenos saques em dinheiro. Nenhum contato direto comigo, nem telefonemas, nem cartas. Como se ela tivesse decidido que a melhor maneira de se vingar era viver em algum lugar à margem da minha vida, como uma sombra e não como uma tempestade. O trabalho aos poucos se estabilizou. O escândalo com os bilhetes anônimos acalmou quando a investigação confirmou que as fotos eram falsas e que as cartas foram escritas a partir do mesmo dispositivo, ligado ao endereço onde a minha mãe morava. A procuradoria incluiu isso no caso geral. Recebi uma promoção, não como recompensa pelo meu heroísmo, mas como um passo lógico. Há muito tempo eu já desempenhava parte das funções de um cargo superior. A casa de praia mudou durante esse tempo, embora por fora continuasse a mesma. Pintei as paredes do quarto, troquei as cortinas velhas, me livrei de algumas coisas que me lembravam da minha mãe. Bugigangas, presentes, lembranças deixadas por acaso.
Não como um ato de ódio, mas como uma medida de higiene. Quando você limpa os cacos quebrados, isso não significa que odeia o copo, simplesmente não quer cortar os pés. O tempo passou. Riley gradualmente se acostumou a viver com o pai. Amberly cresceu, começou a trabalhar depois da escola e sonhava em ir para a faculdade, longe de tudo isso. Uma noite, quando o sol já estava a se pôr e eu estava sentada na varanda com o meu portátil, o telefone vibrou. O número era desconhecido. O meu coração acelerou automaticamente. Atendi a chamada. Alô? Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. Depois ouvi um suspiro familiar. Ah, é você, disse a minha mãe. A voz dela estava mais baixa do que eu me lembrava. Já bloqueou todos os números do país? Não consegui, respondi. Onde está? Onde não me encontrará, respondeu ela. Não se preocupe, a polícia também não está a fazer muito esforço. Para eles, sou mais uma adulta que perdeu o contato. Para eles, os teus anônimos são mais importantes. Fiquei em silêncio. O vento do mar trazia o barulho das ondas para o telefone. Queria dizer que li a decisão do tribunal, continuou ela. Estás muito bem, fizeste tudo certo, documentos, testemunhas, um advogado bonito, até o promotor ficou do teu lado, o teu pai ficaria orgulhoso. Não havia elogios sinceros nas suas palavras, apenas uma ironia cruel. Isto não é uma competição, mãe, disse eu. Eu não precisava de vencer-te, eu precisava da minha casa. Tu dizes sempre isso, ela ignorou. Eu só preciso do que me pertence. A questão é quem decide o que te pertence. Tu, o tribunal, o teu advogado ou o teu falecido pai com os seus papéis secretos. Ele também achava que tu tinhas ultrapassado os limites, disse eu, baixinho, e tentou corrigir isso de alguma forma. Tu podias ter me dito a verdade, não fazer esse circo com o testamento. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro. A verdade é que sempre fiz o que achei necessário para sobreviver, disse ela. Pode chamar isso de roubo, manipulação, como quiser. Você já disse tudo isso, legalmente e moralmente. Não te preocupes, não estou a ligar para pedir perdão nem para pedir dinheiro. Então, por quê? Perguntei. Queria ouvir a tua voz quando ganhasses, disse ela honestamente. E queria dizer que não vou mais me intrometer na tua vida. A casa é tua, as crianças não são tuas. Eu mesma decidirei o que vai acontecer comigo. Tu já decidiste, ri amargamente. Tu simplesmente fugiste. Pode-se dizer assim, concordou ela. Ou pode-se dizer que finalmente saí do jogo em que todos acham que sabem o que eu preciso. Tu adoras falar sobre limites. De repente, senti-me triste e divertida ao mesmo tempo. Ela conseguiu entrar no meu território e virar tudo de cabeça para baixo. Tudo bem, eu disse. Se tu realmente não te intrometeres na minha vida, já é alguma coisa. Mas, mãe, fiz uma pausa. Se alguma vez te encontrares no fundo e decidires que precisas de ajuda e não de mais um esquema, saiba que não é garantido que eu te dê a mão. Mas, pelo menos vou pensar nisso. Não por tua causa, pelo homem que um dia sonhou que todos nós fôssemos pessoas e não lobos. Ela ficou em silêncio por mais tempo do que eu esperava. Ele sonhou com muitas coisas, disse ela finalmente, e nem tudo se realizou. Mas ele certamente não sonhou que a sua filha se tornasse tão dura quanto o mundo em que ela trabalha. Cuide-se, Stacy. Se gostas tanto desta casa, pelo menos vive nela e não nos teus julgamentos. A ligação caiu. Sentei-me com o telefone na mão a ouvir o oceano. A minha mãe estava viva, algures, entre motéis baratos e cidades estranhas. Agora havia mais do que alguns estados entre nós. Mas essa já era a vida dela, não o meu território. Saí para a beira da varanda, pisando descalça nas tábuas quentes. As ondas brilhavam na escuridão, refletindo a luz da lua. A casa de praia não era mais um campo de batalha. Era apenas um lar, com uma bomba velha, escadas gastas, paredes que lembravam gritos e risadas, e um silêncio que eu finalmente não temia mais.
Não tive um final feliz. A minha mãe não se tornou subitamente sábia. A minha irmã não se tornou responsável. As crianças não esqueceram nada do que viram. Mas eu tinha 3 coisas que nunca tive: a minha própria casa, os meus próprios limites e o meu próprio direito de não salvar todos a qualquer custo. Às vezes, à noite, sento-me na varanda e penso: o que teria acontecido se naquele primeiro dia com as caixas eu simplesmente tivesse engolido tudo e dito: vão viver? Talvez tivesse menos cicatrizes, ou talvez continuasse a viver numa casa onde tudo era decidido por mim. Agora tenho um cenário diferente. A tia Faith vem de vez em quando, lemos juntas as cartas antigas do meu pai e discutimos os novos contentores para a cidade. Blake envia fotos da Riley a construir um castelo de areia numa praia qualquer, não muito longe da minha casa. Amberly escreve que entrou num programa na faculdade e que sonha um dia ter o seu próprio espaço sem dramas. Às vezes, olhando para as ondas, penso que nenhum tribunal é capaz de julgar a forma como amamos e como traímos. Isso sempre fica entre nós e quem nos olha no espelho. Então me levanto, fecho a porta da minha casa de praia por dentro e vou preparar o jantar. Não é festivo, não é vitorioso. É simplesmente comum para uma pessoa que finalmente aprendeu a viver, não apenas para atender às expectativas dos outros.